O Ocupa Rua, ele não ocupou só a rua, sabe? Ele ocupou a varanda da moça, ocupou ali a garagem do cara que liberou pra gente, ocupou a minha casa, ocupou tudo. Agora tá ocupando a casa de todo mundo. Eu vim dizer que a sua companhia me traz felicidade e muita alegria. O Teatro de Rococós é uma trupe de saltimbancos. Saltimbancos, mambembes, eram grupos artísticos itinerantes que levavam a arte e cultura nos lugares mais distantes. E é assim que a gente se identifica. De quebrada em quebrada a gente leva o sorriso, a gente leva a alegria. Hoje a gente conta com um processo de gestão familiar. Toda a nossa família está inclusa dentro do que começou com meu pai e minha mãe, mas também conta com a presença de profissionais incríveis que estiveram com a gente durante todo esse percurso. E aí a gente, quando escreveu, era muito de um resultado do que a Rococós vem traçando todos esses anos, né? A gente é um grupo de teatro de rua e aí Ocupa a Rua é realmente uma expressão política do que essa companhia de teatro busca, que é, principalmente nas quebradas, a gente está aqui no extremo sul, até ano passado não tínhamos uma casa de cultura. Então a rua tem que ser sim um espaço político de troca, de manifestação, de cultura. Então esse é o principal foco. Só que a gente queria pesquisar, queria entender muito também do que a gente fazia e por que a rua, como, quando, e isso foi se dando muito na prática também, não foi uma pesquisa super teórica. E a ideia justamente, né, que a gente está num território muito grande, né, Parelheiros. E a ideia era justamente chegar, ter acesso à arte, à cultura, para pessoas que não têm acesso à arte e à cultura. E, na verdade, o próprio teatro de rua, né? Quando a gente fala em teatro de rua, a gente fala de uma quebra do cotidiano. A gente está falando de uma intervenção artística que traz o público para reflexão, né? Então, você está indo para o seu horário de almoço, daí está acontecendo alguma coisa e você assiste, aquilo muda o seu dia, né? O teatro de rua trabalha com a formação de público. Muita gente que nunca foi ao teatro teve a oportunidade de ver teatro de rua. A arte como ato político é o principal cerne do Teatro de Rococós. O edital de fomento às periferias, ele tem menos de 3 anos, né? Então é uma vitória do movimento cultural das periferias. Isso é muito importante porque é dinheiro público, né? E o dinheiro público tem que chegar justamente para quem não tem acesso, né? Porque quem vai e assiste teatro no shopping, quem já tem esse acesso, não faz sentido a utilização de dinheiro público para alimentar, né, essa cultura. Então a cultura das periferias é uma cultura extremamente necessária ser financiada pelo governo. Eu gostaria de chamar a atenção para 2 realidades existentes na região de Parelheiros, né? A primeira realidade diz respeito à diversidade. Parelheiros é um local onde nós podemos encontrar cultura indígena, cultura africana, cultura alemã, né? Sem falar da biodiversidade, Parelheiros é conhecido como o berço das águas, né? E por outro lado, nós temos uma realidade muito cruel, muitas pessoas ainda lutam contra a vulnerabilidade social, muitas pessoas ainda lutam contra a pobreza, né? Em alguns bairros mais afastados, as políticas públicas e as políticas sociais não chegam, e se chegam, assim, minimamente. Dentro de toda essa diversidade populacional que tem em Parelheiros, a gente também tem, além dos indígenas, a gente tem os alemães, os japoneses, os nordestinos, e aqui a gente também tem a maior população negra de São Paulo. Quando a gente fala em cultura, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? É arte, né? A gente pensa em produtos e serviços artísticos. Por quê? Porque a gente vive dentro de um sistema político, econômico, social e cultural onde tudo é produto, tudo é mercadoria, tudo é visto dessa forma, como se estivesse tudo numa grande prateleira para consumo das pessoas, né? É assim que a gente hoje em dia vive. Mas cultura é muito mais do que arte, embora a arte faça parte da cultura. E faz parte num espaço muito grande, porque a arte, o que ela é? Ela é a manifestação da sensibilidade de um povo, através do artista que a produz, né?
Então, nós estamos falando da pintura, nós estamos falando do teatro, nós estamos falando do cinema, da televisão, do grafite, das artes veiculadas através das mídias sociais, como, por exemplo, um vídeo ou um podcast, ou o que quer que seja veiculado nas redes sociais, ou seja, virtualmente. Mas, de fato, a arte, ela faz parte, ela não é a cultura. Então, quando a gente fala em cultura, ou como o Raul Seixas falava, tem que ter cultura para cuspir nessa estrutura, né? Ele se aproxima um pouco mais, porque nós estamos falando de estrutura, né? Estrutura em que sentido? A cultura, ela abarca tudo o que um povo ou um determinado grupo produz. Então nós estamos falando não só dentro das artes, mas também dentro da saúde, da educação, da alimentação. Tudo isso é cultura. Então, com o Ocupa Rua, a gente tinha alguns objetivos, né? Então, é a relação de formação de público, de levar arte e cultura para quem não tem acesso. A outra era fortalecer os grupos e artistas da região, né? Colocar eles em evidência, trazer eles à tona e fazer um processo de construção, de formação de teatro de rua para jovens da região. É uma forma de expressão, de dar voz a quem é mutado, a quem tem a voz diminuída. Eu acho bastante corajoso mesmo o projeto, que traz luta, traz perseverança, traz tanta coisa forte e de um modo tão divertido. Então eu acho que é algo bastante significativo, algo bastante importante. Para mim, tá dentro da produção do Ocupa Rua me trouxe uma outra perspectiva de como eu posso usar a minha voz no mundo e de que sim, eu consigo fazer que a minha voz chegue onde quer que ela chegue. Para vocês entenderem um pouco da estrutura do evento, do meio-dia às 2 acontece uma oficina de circo a céu aberto, com malabares, acrobacia, fita dançante, cama elástica. E aí depois, na sequência, sempre vem algumas oficinas. As oficinas têm a ver com o tema do Ocupa Rua, das 14 às 16 sempre acontece, então, esse momento de oficinas. Das 16 às 17, um debate-papo, né? Que a gente sempre convida a população para conversar a respeito de um assunto específico. E das 17 às 18, o espetáculo do Teatro de Rococós, que é o espetáculo de rua que a gente tem. E das 18 em diante, um sarau, uma programação diversificada que compõe com o tema do evento, né? Com aquilo que a gente está querendo ancorar e trazer. Cada um dos nossos ocupa-ruas, a gente contou com a presença de um coletivo do território. Esse coletivo que, ao mesmo tempo, potencializava o nosso encontro, potencializava as nossas ideias e potencializava a pesquisa que estava sendo traçada, também fazia sua própria divulgação ali naquele território. Então, a gente construiria o Zine junto com esse grupo parceiro para divulgar o trabalho do que esse grupo faz na região. E a gente também constrói a programação junto com esse grupo parceiro e o tema. Então, todo Ocupa Rua, ele tem um tema principal, um subtítulo e uma programação voltada para fortalecer aquele tema. Falando da pesquisa do Ocupa Rua, cada Ocupa Rua a gente pensou uma possibilidade de ocupação da rua, porque a rua é muito múltipla e tem várias formas de ocupar. Aí, logo de primeiro, como era o primeiro embrião assim do Ocupa Rua, a gente pensou a rua como espaço de brincar. E aí foi um evento ali no Fonges, lotado de crianças. A gente convidou um grupo que faz brincadeiras de rua, abrindo um plástico com uma amarelinha, que era muito comum, né, a gente brincar na rua. Hoje em dia a rua às vezes tem muitos outros significados pra gente, né? Que a gente realmente pensou o quanto que essa criançada perdeu contato com o espaço público, de zoar, de fazer pega-pega e tal, enquanto isso também é um ato político. A gente brincar na rua, a gente se encontrar. Eu fui convidada pelo grupo de teatro de Rococós para orientar as oficinas de musicalização do projeto Ocupa Rua. A priori, eu trouxe a proposta da gente
encaminhar pelos ritmos da cultura popular brasileira e o grupo super abraçou. Então aprendemos alguns ritmos como o coco, a ciranda, o cavalo marinho, o cacuriá, o jongo, o batuque de umbigada, entre outros ritmos. Nesse processo a gente acabou aprendendo também alguns instrumentos como a alfaia, o pandeiro, a caixa de guerra, o ganzá, e tudo com o intuito de ampliar o repertório rítmico deles e como ferramenta para o teatro de rua. Depois de um tempo que as oficinas já estavam um pouco mais desenvolvidas, a gente juntou as duas oficinas, né, o circo e a música, como ferramenta mesmo para o teatro de rua. E começamos a traçar um processo de pesquisa sobre as coisas que mexiam cada aprendiz. Então a gente foi buscar desde processos de peças teatrais que eles já tinham visto anteriormente ou coisas que estavam acontecendo no mundo dali e agora. E foi muito interessante porque os aprendizes em Parelheiros, eles são aqueles que mergulham fundo e são muito sensíveis com a realidade que os toca. Eu acho que uma palavra para definir tudo é ritmo, né? O ritmo com que a gente leva as coisas, o ritmo como a gente leva a vida. Porque o nosso corpo tem o nosso próprio ritmo, ele demonstra coisas, o nosso corpo fala mais do que a gente imagina. Eu acho que foi uma coisa que deu para observar muito. Todo esse processo refletiu em todos os outros âmbitos do Ocupa Rua. E não só no projeto em si, mas tenho certeza que em cada pessoa que participou, tanto nos aprendizes quanto nos orientadores, como ampliou a nossa percepção e a nossa visão sobre o mundo. Então, o teatro, a dança, o circo, a música é projeto transformador, é sistema transformador, não só de uma sociedade, mas do mundo inteiro. No segundo, a gente fez com a Baiomiabá, aqui no Imbura, nossa sede, onde fica a nossa sede. E aí pensar como a rua é um local de pertencimento que nos forma e a gente forma esse espaço. Então foi um sobre identidade, quem é a gente no Imbura. Eu sou o senhor do Will, e aí eu coloco o nome dele de Will, só que o nome dele não é Will, sabe? Ele foi tirado da terra dele e é colocado outro nome dele. Então por isso Nizambi, sabe? Não quero Bianca, porque eu não sei de onde veio esse nome, sabe? Eu não sei. E Malcolm X, ele colocou esse X, ele fala que é uma incógnita, né? Que nem na matemática. E pensar a rua como esse espaço mesmo de criação. Eu me formei nesse espaço que tem o tiozinho conversando comigo, que tem... E qual é a nossa identidade? Todas as ruas são as mesmas, todos os bairros são os mesmos? O que a gente tem para trazer nesse espaço público? A gente propôs no Cine Debates de estudar o humor e o teatro de rua na periferia das práticas das singularidades. E foi uma grande aventura o Cine Debates, porque o primeiro a gente fez aqui em casa, foi a primeira vez que a gente ocupou esse pátio aqui. E colocamos para ver o Capitão Fracassa, que é um filme bem antigo, que falou um pouco sobre como que era a questão da comédia dell'arte, dos saltimbancos na Europa. A gente tanto trouxe as escolas para cá para assistir teatro, aqui para a sede, quanto levou o Cine Debate para as escolas, né? Aí já no terceiro, a gente fez no mês de maio, que foi dos trabalhadores e das mães. Então teve um foco de a gente ocupar os espaços que nós construímos. Justamente porque o espaço público, quem constrói é o povo. Então nada mais justo da gente ocupar esse espaço, da gente fazer arte nesse espaço, da gente fazer cultura nesse espaço, da gente fazer política nesse espaço. No Marcilac, a maioria das pessoas que vieram para cá vieram trabalhar na ferrovia. Então a gente juntou mães trabalhadoras, a gente juntou uma professora, uma escritora, uma agricultora, uma empresária da região. E o que eu tenho, esse ensinamento, eu aprendi de um japonês. Eu morei 7 anos com esse japonês. Eu só via ele comprar caminhões e caminhões, a família deles, né? Tudo nos carros bonitos, tudo porque tinha 5 pessoas
que trabalhava ali na escassez. Antes a gente não tinha valor para esse japonês, mas eu tinha uma imensa vontade de ter um lugar para me plantar a minha verdura. E aonde eu era humilhada, meus filhos eram humilhados, mas eu com aquela visão. Se eu faço para ele, eu vou fazer para mim. E aí, no segundo filme, a gente falou, a gente queria trazer isso um pouco mais pra cá, né? Pra o Brasil entender tudo isso. Então a gente fez o Jonas e o Circo Sem Lona. É uma referência, mas não o que a gente tem de estereótipo de referência. O que eu mais gosto no filme é que ele é meio que um documentário, né? Meio que quebra uma quarta parede. E além de saber que aquilo é uma realidade muito próxima, porque a gente tá em São Paulo ainda, mas é uma São Paulo diferente, né? Tipo, a gente tá no meio que, tipo, periferia, mas também tem o verde, tem a rua de terra, tem tudo isso. E aí, tipo, também tem a questão de ser uma área muito longe, muito distante. Então eu acho que o lugar que acontece o filme também é um lugar muito parecido com o que a gente vive e a situação dele também. Mas ele montou um circo na própria casa. Ele levou uma tradição da família dele, refez e colocou aquilo em prática. Chamando a galera ali do bairro dele, chamando a galera ali que tá junto com ele, os amigos dele, e fazendo uma apresentação. Uma coisa que pra mim é muito forte é a professora, quando ela fala assim: o Jonas não é referência pra ninguém, porque o Jonas não estuda. O Jonas, ele não é um bom aluno. Só que o Jonas, ele, tipo, faz tudo no circo. Ele administra o dinheiro, ele monta a estrutura, monta o roteiro do espetáculo, ele forma artisticamente os amigos dele. Ele ensinou a galera da quebrada dele a subir num trapézio, a andar no monociclo. E aí ele tem todo o conhecimento da escola, ele escreve, ele faz conta, ele faz tudo, só que ele não é referência por causa que ele é um aluno questionador, ele é um aluno, não é só o copia e cola, né? Ele é tipo, toda hora tá, mas por quê? Mas eu quero isso. Então, aí fica tipo aí um questionamento. A sociedade está formando pessoas apáticas, que só leem, concordam, ou que questionam, que são ativos. Aonde que isso não representa algo, sabe? Partindo para o nosso quarto, Ocupa Rua, a gente pensou a possibilidade de ocupar a rua como um palco artístico. Um palco que ecoe vozes e talentos periféricos. Então foi lá no Jardim Progresso, com a Dianda Sul, e ocupamos as ruas não só com arte, mas com grafites, pertencemos àquele espaço, e foi realmente um palco no meio da quebrada. Vamos, Jardim Progresso, ei! Então quem chega faz a cena, só representa a Grajamina, só tem as lendas, uma ideia forte ao pé da letra. Ouça e respeita, ouça e respeita, ouça e respeita. Já no terceiro, a gente trouxe à tona a questão do filme O Palhaço, que é esse artista fora de cena, e um documentário que chama Se Essa Rua Fosse Minha, que fala sobre essa questão dos artistas de rua. Já o quinto a gente fez com Unidos pela Dança. Foi um evento realmente muito marcante pra gente, que falava sobre diversidade, a rua como um espaço de diversidade, afeto, empatia. Porque sempre o tema tem a ver com a reconstrução da rua, como a gente consegue olhar para a rua de uma outra forma, né? E muitas vezes a gente que apanha na rua, né? Pelo fato de ser diferente. Né? E foi muito legal, muito bonito, né? A população toda pensando e repensando mesmo os nossos laços e como a gente pode ocupar esse espaço público para fazer arte, para fazer cultura, para poder estar junto. Então teve muita dança, de diferentes formas. E tinha uma menininha ali que ela tava dançando muito, assim, do nada, sem ninguém falar nada pra ela. Ela chegou e tava dançando muito. Ela fazia aula de capoeira. Ela tava plantando bananeira ali na frente de todo mundo. Tipo, muito louco, tá ligado? Todo mundo começou a aplaudir ela. E ela chegou em alguém e falou assim: me falam que eu não sou boa em nada, mas eu gosto muito de fazer isso. Normalmente nos bairros a gente sempre escolhia assim, um lugar um pouco central para fazer, né? Mas primeiramente a gente sempre tinha parceiros. Então a gente tinha o grupo parceiro que ajudava a gente na construção e no olhar daquele Ocupa Rua. O parceiro do bairro, então procurar uma liderança do bairro que ajude a gente a entender aquela comunidade,
e um parceiro local também para dar apoio de camarim. Então, assim, o Ocupa Rua do Álamos, por exemplo, existe, né, o Jardim do Álamos existe um lugar que é sempre... O bairro sempre tem um lugar mais central, né, onde as pessoas se reúnem mais. E aí a nossa parceira, né, que é a Lígia, que foi quem é uma moradora e a liderança da região, falou assim, tudo acontece lá em cima, traz para cá, para a comunidade da Galileia. Foi muito significativo essa relação geográfica de sair do centro do bairro e ir para a periferia do bairro. Você imagina uma rua que se a gente monta uma coisa, fica sem entrada e saída. Então ela falou com cada morador da rua sobre o evento e eles apoiaram. Então, assim, aí eles colocaram todos os carros para o outro lado da rua para a gente poder montar tudo. Tinha uma pessoa que tinha uma casa para alugar e aí cedeu para a gente poder fazer o camarim. E aí no meio do evento, o mercado doa refrigerante, a comunidade compra pipoca, cachorro-quente serve para a criançada. E né, o mais legal disso tudo, né, é saber que a gente pode fazer, que a comunidade pode fazer tudo isso, né? Chegando aí na nossa quarta edição do Cine Debate, a gente trouxe o riso dos outros. Porque pensar o humor na periferia é repensar o humor na periferia, porque o humor ele sempre tem um alvo. E esse alvo muitas vezes são corpos marginalizados. O quanto isso é piada e o quanto isso é preconceito. Tem um certo limite nisso. E o quanto também tem a resposta do oprimido. A gente fazer humor com o que de fato faz sentido pra gente. Já partindo pro nosso sexto, a gente fez com o Ruchamontissot Cores da Rua, pra gente pensar a rua como um espaço também de etnia, gênero e sexualidade. E foi lá no Vargem Grande, foi um evento também muito potente, que a gente também continuou nessa pegada de diversidade e dando visibilidade para diversos corpos com suas falas e vozes muito potentes. E aí a gente entra um pouquinho na questão do gênero, né? Se você nasceu do sexo masculino, mas você se sente uma mulher, vai ser um inferno pra você todos os dias naquele corpo. Isso vai ser incompreendida, vai ser como uma prisão sem grades. Quando chegou esse momento da pandemia, né, do Covid, a gente ficou muito entristecido. A gente tinha 2 Ocupa Rua marcados. Um dia 14 de março, que é o dia de nascimento da Maria Carolina de Jesus e morte da Marielle, que era muito significativo. E no dia 13, às 8 da noite, começou um questionamento, mas vocês vão fazer o Ocupa Rua? Mas a gente achou muito irresponsável juntar o tanto de pessoas que a gente junta, né, para fazer um evento de rua como esse, né, com crianças. Então a gente desmarcou o Ocupa do dia 14 e do dia 23, que já estavam agendados, e a gente ficou muito, muito preocupados, porque você fala assim, como que vai fazer Ocupa Rua? Né? Não faz sentido. Então a gente teve várias reuniões e a gente pensou assim, não, a gente tem que, não dá para continuar o projeto, a gente não consegue. E foi uma crise muito grande, né? Depois dessa crise, depois de a gente chorar muito, a gente disse assim, peraí, como é que a arte, a cultura vai sobreviver nesse momento? Como que a gente vai sobreviver nesse momento? Como é que a nossa alma vai sobreviver nesse momento? Então a gente entendeu que continuar com o projeto era um instinto de sobrevivência. A gente percebeu que a gente tinha que fazer isso. E que a arte, a cultura, ela precisa sobreviver nesse momento tão hostil que a gente está vivendo. Então que a gente falou assim, vamos fazer. Né? A gente precisa se reinventar o tempo inteiro e foi isso que a gente fez. Não está sendo fácil para ninguém, eu acho, esse momento de quarentena, esse momento de isolamento. E a gente falou assim, como a gente está ensinando teatro de rua para esses meninos e para essas meninas e elas não vão para a rua, como assim? Mas o resultado, né, quando a gente falou, não, vamos fazer, a gente precisa alimentar nossa alma, o resultado a gente gostou muito. Nesse sentido, a IACI começou a provocar algumas coisas e eles começaram a trazer um repertório incrível, um material incrível, em que conseguimos aí alguns poemas, tantos poemas de cada um, algumas músicas autorais e uma cena que acabou sendo gravada, uma arte que seria totalmente presencial, agora teria que ser um pouco mais
distanciada, né? Esses jovens construíram poesias lindas sobre esse momento. Então a gente percebeu a importância de fazer tudo isso para acolher mesmo. Uma das coisas que a gente fez de transformação diante da pandemia foi fazer uma atividade dentro do carro, na rua, com a carretinha, né? A carretinha, a gente tem uma carretinha e a gente fazia então uma intervenção artística, né? Eu e o Carlos com máscara, cada um num canto da carreta. Pelo amor de Deus! E divulgando para as pessoas poderem acessar a página da Rococós, para as pessoas poderem assistir a programação. Online, na nossa quarentena aqui do Nova América. Fui conhecer a Paraíba, que alegria, que emoção. Conheci várias mulheres que trabalham com o coração. Conheci várias delícias feitas com macaxeira, feita por aquelas mulheres que são mulheres guerreiras. Ó, entra no Facebook aí, ó, você tá com internet? Bom dia. Cadê a máscara, meu? Gente, pelo amor de Deus, eu não sei fazer live. Eu não sei fazer live, eu cansei já, não tem internet, não, gente. A minha filha me contratou esse segurança, vou ficar aqui, ó, A senhora tem que ficar de oitentena, minha senhora. Eu vou pular. Não vai pular coisa nenhuma, senta aqui. Eu quero um abraço, eu não aguento mais. Eu te dou um abraço. Não! A gente virou o ano com uma pandemia e tudo aconteceu remotamente, mas nesse espaço público que se torna a internet. O nosso 7º Ocupa Rua são sementes que brotam do Extremo Sul, com coletivos que surgiram recentemente. Foi muito potente desde o começo, a gente tentou fazer presencial e teve uma mobilização de grupos que acabaram de surgir, e a potência desses grupos que acabaram de surgir, e a potência que é o trabalho que os coletivos anteriores fizeram para que esses coletivos estivessem ocupando a rua agora com a gente. Foi um evento muito bonito, mostrando toda a potência da juventude periférica. A periferia e os coletivos brotam e se movimentam justamente para lidar com seus estados de emergência. Por mais que nesse momento a gente tenha um supremo estado de emergência, tem coisa que acontece há muito tempo e que a gente tem que estar lutando sempre. Para a gente falar de Ocupa Rua, é imprescindível que a gente fale do território de Parelheiros, já que todo o projeto foi tudo pensado, esquematizado, com base no território. A subprefeitura de Parelheiros, ela gere 2 distritos daqui da região, que são os distritos de Marcilac e o distrito de Parelheiros. Esses 2 distritos, juntos, compreendem a 1/4 de toda a cidade de São Paulo. Eles são enormes. São dos distritos que são mais distantes do centro de São Paulo, né? Levando em consideração o Marco Zero da cidade de São Paulo, que fica na Praça da Sé, a Praça de Parelheiros, a igrejinha Praça Júlio César de Campos, a gente leva aí uns 30, 35, 37 quilômetros de distância. E a gente tem bairros que chegam a ter 50 e 60 quilômetros de distância aqui nos distritos também. Acaba que a gente tem que se locomover daqui de Parelheiros para alcançar coisas que não nos são dispostas aqui dentro do nosso território. Eu moro aqui desde os 9 anos, e aí, quando eu tinha 15 anos, eu, tinha o sonho de morar no centro de São Paulo, porque aqui não tinha nada. E olha que eu, sou de uma família de artistas, né? Foi muito louco que quando eu comecei a conhecer o meu bairro, comecei a ver a riqueza que tem aqui, eu comecei a perceber que, na verdade, não era tão legal lá. Tinha todo um sistema dizendo que o melhor é lá. E se eu, parasse um pouco e chegasse em volta, tem muita coisa que é muito fita, sabe? Tem um monte de coisa que é errada, tem um monte de coisa que é complicada de resolver. Mas não é a maioria delas. A gente tem um sistema de comunidade aqui, a gente se ajuda, a gente tem arte, a gente tem cultura, só que a gente não se conhece, porque o nosso olhar tá voltado pro centro, para os grandes bairros, para outra coisa que não é a gente, essa coisa que a gente tá falando de autoestima também, de negar tudo que a gente é. Parelheiros e Marcilac são os distritos que atingiram o menor índice de desenvolvimento humano da cidade de São Paulo. E aí a gente precisa parar e começar a refletir por quê, né? E o qual é a ligação dessas questões, né? Um território que concentra a maior população negra da cidade ter o menor IDH da cidade também. Parelheiros é bastante reconhecido pela riqueza em recursos naturais.
já que nós estamos abrigados em meio a remanescentes de Mata Atlântica. E isso implica em várias outras questões, né? Como, por exemplo, a nossa contribuição para a distribuição de água na região metropolitana de São Paulo como um todo. E para a conservação do território e dos recursos naturais que aqui estão inseridos, foram criadas 2 APAs. As APAs são áreas de proteção ambiental e elas trabalham em prol do uso sustentável dos recursos naturais. Essas 2 APAs são a Capivarimonus, Bororé e Colônia. A partir do momento que a gente afirma quem a gente é, o lugar que a gente mora e o que a gente quer fazer, é um ato revolucionário. E aí, já partindo pro nosso 8º, que foi realmente emocionante também, a gente trouxe à tona a questão de tentaram nos enterrar, mas esqueceram que somos sementes. Coletivos que já tinham atividade anteriormente, quase morreram, trouxeram a vida de novo e mostraram sua potência nos trabalhos e também no debate. A gente trouxe mulheres para debater com a gente essa questão de resistência. Lembrando também Marielle Franco, que foi a data que a gente ia fazer, foi bem o dia que ela faleceu. E trazer essa potência de resistir sempre, demonstrada também por voltar às suas atividades e entender que o nosso trabalho é importante. Aqui no Vargem Grande não tinha escola quando eu mudei para cá. A minha casa se tornou a primeira escolinha do bairro. Era um cômodo só que eu fiz com um banco quando eu atendia 15 crianças. Foi a primeira escola do bairro do Vargem Grande, foi aqui na minha casa. Essas locomoções, né, da gente ter que sair daqui para usufruir de equipamentos em outros locais, se dá muito porque por muito tempo a gente não tinha nenhum equipamento cultural na região, né? Mas antigamente a gente tinha um campo enorme de futebol, assim, de terra, onde foi construído o CEL. Aí o CEL, apesar dele ser um equipamento da Secretaria de Educação, a gente utilizava bastante ele para desenvolver atividades da cultura também, né? A gente se encontrava lá tinha os programas Vocacional e PIA, a gente tinha espaços que eram cedidos assim com muito esforço também, né? Para a gente conseguir fazer ensaio, para dançar. Nós temos um fórum de cultura de Parelheiros que atua também nessa coisa, em todas essas questões relacionadas à cultura, a questão do CEL não ter ainda um teatro, né? Tem um planetário lá, mas não tem um teatro para a gente conseguir utilizar. E uma das questões em que o fórum atuou, né, dessas questões culturais aí da região, foi da Casa de Cultura de Parelheiros. Ela foi construída em 2009 para ser Casa de Cultura de Parelheiros, e aí disseram que não tinha demanda de cultura na região para ocupar aquele espaço, e ele foi cedido para virar Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar ocupou uma parte do prédio, que era da Casa de Cultura de Parelheiros, e assim permaneceu. O início da luta do Fórum é esse. Toda a batalha e luta que o Fórum traçou foi pela abertura e pelo direito à Casa de Cultura que a gente já tinha. Esse processo com a Casa de Cultura também tornou um momento necessário de empoderamento e fortalecimento cultural do território. Porque existe sim uma demanda de cultura na região de Parelheiros, é uma demanda muito grande e a gente não tinha um espaço para conseguir disseminar isso. Acaba que hoje, a gente aqui em Parelheiros, a gente não é mais refém, né, assim, nessa questão de depender de equipamentos que são da secretaria, que são geridos pelo Estado, mas a gente também tem muitos espaços culturais independentes na região. Então, são muitos espaços culturais independentes e muitos coletivos e muitas coletivas que trabalham aí pela disseminação da cultura na região. A democratização da arte, ela é algo essencial para o desenvolvimento humano e para a dignidade da população que aqui existe. E o Ocupa Rua vem com essa ideia também. Aí, partindo para o nosso 9º, foi um evento muito especial também, que a gente fez com os indígenas de 3 aldeias aqui do extremo sul. O nome do evento era Ocupa Nhanderecó. Nhanderecó é o modo de viver dos indígenas. A gente vive tão perto e ao mesmo tempo tão longe, e foi uma oportunidade da gente conhecer toda a crença deles, todo o trabalho que eles fazem, entender o que é a aldeia, o que acontece lá,
quais são os pensamentos dessas pessoas que influenciam e estão no nosso território também. E é uma diversidade cultural muito bonita e pouco valorizada. Então foi muito importante retornar essas raízes, entender esse movimento indígena na região que também. Hoje tem uma conjuntura muito feliz também de união, de democracia, de uma consolidação de ideias muito aprimoradas e bem amarradas, que é da gente caminhar junto, ainda que cada comunidade esteja em aldeias diferentes, sendo um povo só, sendo um território só, pelo qual todos lutaram muito dos anos 2002 até aqui. A gente tem coisas muito felizes para compartilhar, né? Então, depois de viver em 2 aldeias tão pequenininhas, somente ouvindo das memórias vivas dos mais velhos, de como era a nossa cultura na prática das danças, dos cantos, da moradia e principalmente da comida, a gente hoje, então, podemos compartilhar com vocês a nossa felicidade. Quando a gente fala em cultura, nós estamos falando, é como se nós colocássemos numa lente de aumento um determinado modo de fazer, um determinado modo de ver, um determinado modo de sentir, que caracteriza uma coletividade. Seja ela um grupo de amigos, seja ela um clube, seja ela uma nação. Por exemplo, vamos falar de comida. Quando a gente fala em comida, voltando à ideia de que nós vivemos num grande mercadão, né, numa sociedade consumista, mercadológica, onde tudo é voltado para consumo, a gente pensa no quê? No supermercado, né? Mas quando a gente vai falar de cultura, a gente vai falar da cultura no campo da alimentação, nós vamos falar do como que, por exemplo, o brasileiro come, né? Isso foi mudando culturalmente durante o transcorrer da história. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando também de identidade. Vou dar um exemplo do esporte. Qual é a paixão nacional no Brasil? É o futebol, certo? O Brasil para assistir uma Copa do Mundo, né? Da mesma forma que a festa junina, o Nordeste para festejar São João, e outras partes do país apenas cumprem um calendário que faz parte da tradição popular, mas não tem a mesma ligação, não tem o mesmo vínculo de identidade. Quando a gente fala em cultura, a gente tem que ampliar o entendimento, né? Nós estamos falando de identidade de um povo, a identidade de um coletivo. E agora a gente finaliza com uma encruzilhada artística. Todo mundo que foi parceiro, a gente junta e faz um evento com a potência que é o Sarauê, que é um sarau na praça. E a gente falou sobre essa potência multicultural da rua ser esse espaço da gente juntar tudo que a gente tem de expressão cultural, tem de beleza, tem de feio, tem de consertar, tem de desconstruir, tem de tudo. A rua é um espaço que a gente pode fazer tudo, porque a rua é um espaço que é nosso. Quando você pensa em encruzilhadas, em trocas, em somas, o quanto a gente se soma, a gente se complementa e a gente vai junto, e o quanto a potência que a gente atinge é muito maior, né, quando a gente se coloca nesse lugar. Mas aí eu fiquei pensando também aqui ao mesmo tempo quanto já é nosso, é um pouco disso do que a Keila falou, né, já é nossa essa forma de atuar, de estar, de potencializar. Essas encruzilhadas, elas vão para além do momento em que a gente está ali sentado um do lado do outro, mas eu acho que tem muito mais a ver com a nossa missão, né? E na missão, mesmo que enfrentando uma pandemia, a gente se soma e a gente segue junto, né? É a comida que a gente faz, é a música que a gente canta, é o livro que a gente lê, é a forma como a gente pensa, isso tudo é cultura. Então não vamos permitir jamais que digam que periferia não tem cultura. Porque tem cultura, e tem cultura diversificada. E o projeto Ocupa Rua, né, através de uma manifestação artística, levou até esses bairros mais remotos, né, lazer, arte, né, música, teatro, né, muitas pessoas não têm acesso ao teatro, e o projeto, através desse projeto, nós podemos beneficiar essas pessoas, né, fazer com que essas pessoas tivessem a oportunidade de assistir uma peça teatral, né, de ver uma atração artística. E para mim, sendo moradora aqui da região de Parelheiros, eu acredito que esse trabalho foi extremamente importante,
né? E é algo que precisa ser permanente aqui nessa região. Muitas pessoas carecem, né? Muitos bairros carecem dessa atuação, né, artística. A gente corre cada vez mais pelos nossos sonhos, mas é como se tipo, o sistema falasse cada vez mais, não, seu lugar não é aqui. E o que a gente quer fazer com o projeto é mostrar que nosso lugar é onde a gente quiser. Se a gente quer fazer circo, se a gente quer fazer arte, quer fazer cultura, é o nosso dever, sabe? O Ocupa Rua, ele tipo vai para os lugares mais distantes aqui, a gente tá no fundão da Sul, e vai no meio da rua e leva arte e cultura para quem estiver lá, para quem mora lá. Um dever que o Estado deveria estar cumprindo e a gente, através do dinheiro que a gente paga nos impostos, está retornando para cá. E é muito legal isso, porque me introduziu nesse mundo da arte de uma forma diferente, né? De uma forma completamente diferente, na verdade. Eu não fazia muitas coisas artísticas antes. E é muito legal, porque a gente percebe que a gente consegue falar com as pessoas, a gente consegue intervir com arte na vida das pessoas, com as tias de bairro, com as crianças. Agora a gente espera que você que está assistindo tenha ocupado sua casa e que a gente tenha feito alguma diferença, assim. Com todas as atrações que a gente traz, com todo o rolê que a gente faz acontecer, é só para que a gente consiga mudar o cotidiano. Eu acredito que o projeto Ocupa Rua, ele deixou um legado, né? Foi como plantar uma semente em cada bairro, né, que nós passamos. E esse projeto, de uma forma, eu acredito que de uma forma transversal, ele conseguiu, sim, atingir essa população, né? De fazer com que as pessoas entendam, né, aqui na região, que a cultura é necessária, que ela é importante, como é transformadora, né? Como que a cultura ela transforma, como que a arte ela modifica as pessoas, né? O modo de pensar, o modo de agir. E eu só tenho a agradecer, né? Muito obrigado a todas as pessoas que trabalharam comigo, muito obrigado aos coletivos parceiros, aos artistas, né? Que se apresentaram durante o nosso trajeto.